Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir, qual navio em alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me. Se eu errar e fracassar, guia-me. Se eu errar e fracassar, guia-me. Quando o melhor eu fizer e o mal eu receber, tu que me conheces bem, guia-me. Que bênção, que bênção, que bênção é estar com você mais uma vez. Que bênção é poder falar a você mais uma vez. Que bênção é saber que você está conectado ao nosso canal para ouvir esta palavra que com muito amor temos preparado ao seu coração. Palavra de fé, palavra de restauração, palavra de revelação, palavra de discernimento. A palavra de Deus discerne, Hebreus 4:12, discerne as intenções dos corações. Ela é apta para discernir, é como uma espada de 2 gumes. Corta dos 2 lados. Então, amado ouvinte, nós estamos aqui com esta reflexão sobre o que é uma denominação. O que é uma denominação na sua perspectiva? O que é uma denominação no seu entendimento? Porque o tabernáculo da fé não é uma denominação. E o porquê chamam o tabernáculo da fé de denominação? Alguns chamam de denominação, outros chamam de seita. Não é? Nós temos uma escritura em Atos 24:14, do qual chamaram a igreja de Paulo, o ministério de Paulo, a doutrina de Paulo, como seita. Ele diz assim: esse caminho do qual vocês chamam seita, neste caminho eu sirvo ao Deus de nossos pais. Eu quero dizer o mesmo a todos os nossos ouvintes. O caminho do qual muitos chamam-nos de seita, nós servimos ao Deus de nossos pais. E servimos em espírito e em verdade. Olha, aqui em São Mateus 16, verso 16, 17, 18, está escrito assim:
Por exemplo, no verso 16, Jesus perguntou aos discípulos o que diziam os homens, né, os colegas deles, as pessoas que eles se associavam ali, naquela região. O que eles diziam ser o Filho do Homem? Quem eles diziam de Cristo? Aí eles informaram Jesus e disseram: olha, Jesus, uns dizem que ele é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e outros dizem que é um dos profetas. Então ali tinha 4 opiniões diferentes acerca de quem era Jesus. Um grupo dizia que era Elias, outro grupo dizia que era Jeremias, outro grupo dizia que era Elias, outro grupo dizia que era um dos profetas. Jesus, sabendo disso, né, perguntou-lhes então, quer dizer, replicou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a opinião de vocês acerca de mim? Vocês sabem que Jesus foi o maior marqueteiro de toda a história? Talvez isso é forte, você ouvir isso, você diz: Jesus foi marqueteiro? Mas todos os marqueteiros que existem hoje, eles tiraram como base do seu marketing a trajetória de Jesus. Jesus curava os enfermos, ele dizia assim para as pessoas: olha, não conte para ninguém não. E como você sabe que existem muitas pessoas fofoqueiras desde o tempo de Jesus, como diz um grande sábio, eles saíram e aí que contaram mais para as pessoas, aí que divulgaram mais. Jesus curava uma pessoa e dizia: olha, não vá para tais e tais caminhos falando disso não. E aí é que as pessoas iam e anunciavam, e a fama de Jesus se aumentava cada vez mais. E neste texto aqui nós vemos que Jesus está fazendo uma grande divulgação, já que ele não tinha rádio e televisão, e muitos canais que nós temos hoje, internet, mas Jesus está fazendo uma divulgação em massa do seu ministério, sem uma promoção muito aparente. Ele diz: olha, já que todos aí estão dizendo que o Filho do Homem é isso, aquilo, aquilo outro, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro então disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, Jesus como que pegou o óleo e ungiu Pedro, consagrou Pedro, porque ele se chamava Bar-Jonas, e Jesus mudou o nome dele e fez dele um dos seus discípulos e disse: tu és Pedro, e sobre esta revelação, não sobre essa denominação. Então você está vendo o que é uma denominação? Jesus não estabeleceu sua igreja sobre as bases de uma denominação, mas ele diz: sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Todo crente verdadeiro em Jesus Cristo, ele é revelado. Ele tem a revelação de quem realmente Jesus é. Jesus não é terceira pessoa, Jesus não é segunda pessoa, como as testemunhas de Jeová diz que Jesus é a segunda pessoa. Jesus é a primeira pessoa. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é desde Gênesis até Apocalipse. Alfa, ômega, princípio e fim. Então Pedro falou a palavra certa e Jesus então consagrou ele a discípulo e deu até as chaves do reino dos céus para ele. Então ele não poderia estabelecer uma denominação lá em Atos 2:38, quando ele pregou para 3.000 pessoas, uma pregação regular assim, falando de coisas extraordinárias do reino de Deus. E 3.000 pessoas ouviram aquela pregação que ele estava proferindo sobre Jesus.
Elas se converteram e disseram: varões, o que devemos fazer para ser salvo? Pedro não canalizou aquelas pessoas para a igreja A, B ou C, porque ele não tinha outra, ele só tinha uma para levar elas, que era Cristo. A igreja ali era Cristo, não uma denominação. A igreja era Cristo. Então Pedro diz: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro não levou aquelas pessoas para a denominação, porque a igreja de Jesus foi constituída sobre aquela revelação que Pedro tinha de quem era Jesus. Pedro mandou elas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E como se não bastasse, Pedro e Paulo tinham a mesma doutrina, mesmo sem se conhecer e sem terem companheirismo. Quando eles foram ter companheirismo, conversar um com o outro sobre os pontos de vista, eles descobriram que estavam pregando a mesma coisa, tanto Pedro como Paulo. Paulo recomendou às pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Atos você encontra várias referências, Atos 10, 48, Atos 16 e por aí vai. E Pedro também recomendou às pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem Pedro e nem Paulo formou uma denominação em torno de Jesus. E olha que Pedro conheceu Jesus e Paulo não conheceu fisicamente. Paulo viu-o como um abortivo, mas ele canalizou as pessoas a Jesus Cristo. E Cristo não é uma denominação, Cristo é revelação, Cristo é uma pedra, Cristo é revelação. Nós poderíamos também lembrar de João na ilha de Pátimo, João, lá em 1 João 1,7, você pode captar isso. Lá, quando ele estava na ilha de Pátmos, 1 ano e 7 meses depois, ele voltou a Éfeso. João ficou na ilha de Pátimo 1 ano e 7 meses. Depois voltou a Éfeso para pastorear a igreja. Quando ele voltou para Éfeso, e ele foi então ver lá aquelas igrejas de Éfeso, Esmirna, Sardo, ele foi visitar aquelas igrejas, a mensagem deles sempre foi a mesma: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E o que nos chama atenção também, depois que ele voltou da ilha de Pátimo, é que ele foi pastorear a igreja, logo muitas coisas tinham mudado na doutrina que eles tinham estabelecido antes para aquelas igrejas, aquelas congregações, Éfeso, Esmirna, os irmãos de Pérgamo, os irmãos de Filadélfia, os irmãos de Laodiceia. Tinha mudado muita coisa. Então, logo ele captou um espírito na igreja que não tinha ainda virado uma doutrina, mas era um espírito que estava rondando na igreja. E eles estavam negando a deidade de Jesus. E eles já estavam formando uma grande denominação. E o profeta de Deus, nas eras, ele fala que quando João saiu da ilha de Pátimo, figurativamente assim a gente afirma que como se tivesse assim alguns repórteres com aqueles microfones, Fala aí, João, o que você viu lá? Nos conte a nova do que você viu lá na ilha de Pátmos. Qual é a novidade? Qual é a denominação? Qual é o nome da igreja que você criou lá para nós seguir aqui também? Queremos saber o nome da igreja que você estabeleceu lá na ilha de Pátimo e quer que a gente venha aderir a ela aqui.
O profeta de Deus diz que João já estava calejado de ver tanta coisa errada. E ele, inspirado por Deus, ele disse em outras palavras: vocês sabem qual é a igreja que eu estabeleci lá na ilha de Pátimo para vocês? É esta: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porventura, amar uns aos outros é uma denominação? Não. Amar um ao outro é pertencer à igreja de Cristo, porque Cristo é amor, Deus é amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eles estavam negando a deidade de Jesus, e ele disse: todo espírito que não confessar que Jesus veio em carne não é de Deus. Lá em 1 João ele diz isso. E ele começou então a combater aqueles espíritos que não estavam confessando que Jesus veio em carne. Meu irmão e minha irmã, você vê que esses espíritos se repetem hoje de novo. Há espíritos por todo o Brasil e em todo o mundo que não confessa que Jesus veio em carne. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, aqui no livro de 1 João. Então, ele combateu esses espíritos que não confessavam que Jesus veio em carne. Porque primeiro vem um espírito, depois uma doutrina, depois, em terceiro lugar, aquilo é coroado, aquilo é consumado, e aquilo então se torna, de um espírito, de uma doutrina, uma denominação. Primeiro espírito, depois doutrina e depois denominação. E João, sabendo que aquele povo estava já formando uma denominação em torno de um dito que Jesus não veio em carne, João chegou para eles e disse: eu vi, eu reclinei nele, eu vi ele. Então ele bateu na mesa, posso imaginar, dizendo: olha, gente, todo espírito que não confessar que Jesus veio em carne é do maligno. Logo no século XIX, agora mais próximo de nós, veio as chamadas testemunhas de Jeová. Veja como que o espírito foi repreendido lá e ele ficou abafado, mas no século XIX ele acionou de novo através das testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová é um grupo religioso, por sinal, ele sim é uma heresia, é uma seita, porque eles não confessam que Jesus veio em carne. Veja, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo. Eles negam veementemente a divindade. Eles creem que Jesus veio como um homem, um bom homem, mas eles não creem que Jesus foi divino. Retificando, eles não creem que Jesus foi divino, e eles não creem na divindade, quer dizer, eles não creem que Jesus é Deus. E João repreendeu essa doutrina lá, e essa doutrina está aí hoje. E como se não bastasse as testemunhas de Jeová, tem outros e outros que não creem na divindade de Deus. Então tudo isso é denominação. Uns creem na trindade, outros creem na dualidade, mas a igreja que foi estabelecida por Jesus lá com Pedro crê na unidade, a unicidade de Deus. Ele é um em todos. Em todos ele é um, o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Ouvinte amado, isso é apenas um prato de entrada. Existem muitas coisas que nós gostaríamos de falar dentro deste assunto. Eu tenho tudo aqui, mas é uma reflexão. Nós não podemos passar de 15 minutos,
porque nós entendemos, e o algarístico nos fala que após 15 minutos a audiência já vai diminuindo do nosso canal, por causa que as pessoas elas têm o que fazer a mais, elas não têm tempo para ouvir um grande sermão, um longo sermão, melhor dizendo. Então nós temos que resumir aqui, porque as pessoas precisam saírem e elas não têm tempo, mas você pode vir à igreja. Na igreja nós temos 1h30, 2 horas para falar dessas coisas. Aí está o endereço da igreja. Você está convidado a conhecer uma igreja que não é denominação. Entre mais de 40 mil alas religiosas no mundo, eu estou te convidando para uma igreja que não é denominação. E também não é seita, e também não é heresia, mas é a igreja que Jesus estabeleceu em São Mateus 16:16, lá com Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não uma denominação, mas ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Você quer pertencer a essa igreja? Você quer conhecer essa igreja? Pois aí está o endereço. Venha e nós iremos te orientar, nós iremos te dar estudos bíblicos, e você vai ser ajudado, e você vai conhecer, e pela fé você não entrará nessa igreja, porque não é uma igreja de se entrar, é uma igreja de se nascer. E pela fé você vai descobrir que você nasceu nela, por isso você nunca sairá dela. Quem nasceu nessa igreja nunca sai dela. Quem nasceu nessa igreja não entra nela, já nasceu nela. É questão de você descobrir agora onde você nasceu. Você sabe onde você nasceu naturalmente falando? Ah, eu sei muito bem. Mas você sabe onde você nasceu espiritualmente falando? Se você nasceu na palavra, você não negará a unidade de Deus e nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e nem a Santa Ceia com pão asmo, e por aí vai todas as doutrinas desta Bíblia e de Jesus. Se você nasceu nesta palavra, você não negará o profeta, porque o profeta veio revelando a palavra, tirando o véu de nossos olhos. Que Deus te ajude nesta hora, é minha oração, em nome do Senhor Jesus, que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele te revele os seus segredos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.